Falamos bastante sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Deve aumentar a movimentação nos portos brasileiros. A assinatura foi no último sábado. E para a gente ter uma ideia, só o Porto de Santos, por exemplo, já responde por uma boa parte da entrada e da saída de produtos do país. Isso deve se multiplicar. Tem especialista falando que pode dobrar só no Porto de Santos. Vamos até Brasília, deixa eu conversar com a Ariane Bittencourt, nossa repórter, porque o governo, inclusive, apresentou um balanço de 2025 sobre os portos que dão uma ideia do desafio que esse acordo também traz aí pela frente. Tudo bem, Ariane? Boa tarde para você já. Oi, Roberta, tudo bem? Uma ótima tarde para você e para todos que estão nos acompanhando. Pois é, o Porto de Santos, que é aí um dos maiores hubs, não é, do nosso país, também com destaque no cenário internacional e que inclusive já se prepara para esse aumento, não é, na movimentação a partir da efetivação do acordo entre Mercosul e União Europeia. Já inclusive melhorias logísticas sendo feitas no Porto de Santos, o principal do Brasil, para que então ele possa estar pronto para esse aumento nas trocas, nas movimentações, entradas e saídas aqui do Brasil, em meio a esse comércio que deve aumentar entre os países do Mercosul, incluindo o Brasil, com os integrantes da União Europeia, a partir da assinatura deste acordo no último sábado. A gente sabe que ainda há algumas etapas para que a gente possa ver acontecendo na prática essa maior troca comercial, mas já há essa preparação acontecendo no nosso Porto de Santos aqui no Brasil. Para a gente ter uma ideia, o Porto de Santos fechou o ano passado, o ano de 2025, com um novo recorde histórico de movimentação de cargas. Então foram 164 milhões e 400 mil em toneladas, fazendo com que o Porto de Santos pudesse se consolidar como o principal hub logístico aqui do nosso país. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, esse é um resultado que reflete o crescimento da atividade portuária nacional, os avanços em eficiência operacional e também o fortalecimento do ambiente de investimentos no setor de portos aqui no nosso Brasil. E para a gente ter uma ideia, você falou sobre esse balanço a respeito do ano passado. Quando a gente pensa de maneira mais ampla no setor portuário brasileiro, então a gente fechou o ano passado com resultados que de fato indicam para essa consolidação, esse fortalecimento do setor. De janeiro a outubro, segundo o governo federal, os portos brasileiros movimentaram 1,16 bilhão de toneladas, um volume que foi mais de 4% maior ao registrado no mesmo período de 2024, portanto, o ano anterior. E esse crescimento da movimentação portuária no ano passado foi impulsionado, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, por resultados positivos em todas as regiões do Brasil, mas com destaque para o Norte, Nordeste e Sul. E aí já começam a crescer essas expectativas para uma maior movimentação e novas implementações. Quando você fala de desafios, é preciso que esses portos recebam incrementos, inclusive para que eles possam suportar, não é, essas maiores chegadas e saídas de cargas. Essa é a expectativa a partir do avanço deste acordo entre Mercosul e União Europeia. Então é uma área que vai demandar mais investimentos neste ano de 2026. O governo diz estar preparado e comprometido para que esses investimentos possam, de fato, sair do papel, de modo que não só o Porto de Santos, mas os outros portos aqui do nosso país possam receber os incrementos necessários para darem conta dessas cargas a mais que são esperadas a partir da efetivação desse acordo. Mas então a gente já tem um balanço positivo do que fez o Porto de Santos e do que ele recebeu, não é, e destinou no último ano. E essa expectativa já inclusive com obras, não é, e estudos de obras de logística, de melhorias que estão sendo feitas por lá, com essa expectativa de uma produção que possa, ou de uma troca que passe ali a dobrar, inclusive, a partir da efetivação desse acordo entre Mercosul e União Europeia. Lembrando que muita coisa que é produzida aqui no Brasil sai daqui justamente por embarcações e a maior parte delas passam por esse maior hub logístico do Brasil, que é justamente o Porto de Santos. Volto com você, Roberta. Obrigada, Ariane. A gente, claro, pode esperar um aumento muito grande nessa movimentação, já que a lista de produtos aí que teremos é enorme. Obrigada, viu, pelas suas
as atualizações direto de Brasília. Bom trabalho para você. Você volta daqui a pouquinho sobre outros assuntos também. Vamos seguir falando sobre o aumento no movimento no Porto de Santos, que pode ser provocado pelo acordo Mercosul e União Europeia. Tem entrevista agora aqui no Radar. Conversamos ao vivo com o Anderson Pomini, ele que é presidente da Autoridade Portuária de Santos, faz a gentileza de nos atender. Pomini, bem-vindo ao SBT News, obrigada pela sua participação. A gente está falando de um dos maiores acordos de livre comércio do mundo, envolve 27 países. O Porto de Santos pode ser usado para viabilizar uma grande parte, né, dessa nova entrada, desse crescimento da corrente comercial. Nós estamos preparados na área logística para esse aumento de fluxo? Como é que vocês estão se preparando no Porto de Santos? Com quais obras e qual é a expectativa também de aumento? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. É um prazer falar com vocês. Boa tarde a todos. Veja, o governo federal passou um recado muito importante para o Porto de Santos nos últimos 4 anos. Que o Porto se apresentasse com boa infraestrutura para atender o gráfico que já é crescente para a movimentação de todas as cargas. O Porto de Santos vem batendo todos os recordes, mês a mês. Nós movimentamos 180 milhões de toneladas agora em 2025. E com esse grande anúncio para a economia brasileira, que envolve mais 27 países, milhares de habitantes e milhares de toneladas de cargas, como você bem disse agora há pouco, 95% do que nós importamos e exportamos utiliza a infraestrutura portuária brasileira. Esse acordo exige uma infraestrutura de ponta, com mais eficiência, com melhores acessos e principalmente planejamento, que é o que nós fizemos no Porto de Santos nos últimos 3, 4 anos. Nós temos um investimento previsto histórico, Roberta, de 12,5 bilhões de reais. Justamente para que o Porto tenha melhores condições de escoar e receber os produtos e entregar na casa dos consumidores. Então, é o maior investimento da história da infraestrutura portuária brasileira, aqui no Porto de Santos, com destaque para o aprofundamento do canal, para que receba esses grandes navios cargueiros, o aumento da capacidade para armazenarmos as cargas no cais e os acessos. Com destaque também para o túnel Santos-Guarujá, que é uma obra que tem natureza de infraestrutura portuária, que conecta as margens do Porto de Santos, que utiliza a estrutura de 5 municípios no litoral. Então, objetivamente, nós estamos projetando o Porto pensando 20 anos à frente. Agora, esse acordo, ele exige muito mais agilidade, já que o Porto cresceu no ano passado, em média 7% para todas as cargas. E esse acordo traz um anúncio de que nos próximos 5 a 10 anos, o Porto de Santos possa duplicar a sua capacidade de movimentação de cargas, justamente para atender essa demanda que se anuncia com esse acordo que é histórico e muito importante para a economia brasileira. Mas o projeto Santos Guarujá que você citou, né, que a gente acompanha bem de perto aí nos últimos anos, ele vai conseguir ajudar a dar vazão para essa maior movimentação? Vai chegar a tempo disso? Vai sim. Esse projeto, inclusive, ele será entregue dentro do nosso calendário, esse túnel será entregue no prazo máximo de 3 anos, 3 a 4 anos. Ou seja, ele vem exatamente numa boa hora, que o Porto precisa crescer, mas em especial precisa contar com esse acesso, que é a ligação seca. Uma obra centenária, projetada há 100 anos, que agora efetivamente, fruto da boa parceria entre governo federal e governo estadual, a gente efetivamente vai assinar o contrato em fevereiro e o início da obra da escavação está previsto para o final desse ano. Então são várias obras, essa é uma delas, a mais importante, mas é uma obra que impacta positivamente nessa melhor infraestrutura que o Porto de Santos precisa entregar. Em 2025, o Porto de Santos registrou a maior movimentação da história. Tem especialistas falando que a movimentação com o acordo pode dobrar. O quanto esse acordo deve aumentar o volume de exportações que chegam e quais devem ser os principais produtos? Qual que é o olhar de vocês? Principalmente para o agro, Roberta. São 5 mil produtos listados, né, para que o Brasil possa exportar também para esses 27 países. Mas o impacto mais esperado é para a exportação de carnes, principalmente carne de frango,
carne bovina, produtos industrializados, produtos que são utilizados também como acessórios, principalmente para as grandes fábricas da Europa como um todo, que integram o Mercosul. Então, assim, o impacto maior vai ser para a exportação, vai prestigiar a nossa força do agro, e para a importação, produtos industrializados, né? Principalmente produtos farmacêuticos. Claro que a gente vai ter que aguardar, né? O mercado vai se adequar a essa inclusão que é fantástica para a economia brasileira, para gerar emprego, para fomentar negócio, para gerar maior arrecadação, né? O Porto de Santos hoje emprega diretamente 50 mil pessoas. Então, num prazo de 10 anos, se nós levarmos em consideração a necessidade de dobrarmos essa infraestrutura, nós podemos falar em pelo menos mais 40, 50 mil empregos para atender essa nova demanda. E essa exigência recai em especial para o Porto de Santos, que representa 30% da corrente comercial brasileira. Nossos analistas têm perguntas para o senhor também. Vitória Bel. Bom falar com o senhor, presidente Pomini. Em relação, primeiro, ao túnel Santos-Guarujá, eu queria entender se terá estrutura realmente para cargas pesadas de caminhões que vão carregar e abastecer os grandes navios. O senhor falou da necessidade de fazer obras para justamente se adequar nos próximos anos. Queria saber se essas obras já vão começar olhando especificamente para esse aumento de escoamento para a Europa com o acordo do Mercosul. Por último, se vocês têm expectativa que esse acordo possa também, além de facilitar a exportação de produtos totalmente legais, também acabe escoando produtos ilegais, já que essa movimentação no porto vai aumentar, e se sim, como que vocês vão fazer para tentar melhorar a fiscalização no porto? Vitória, o túnel é preparado também para cargas pesadas. Ele conta com 3 pistas, sentido Santos-Guarujá, um canteiro central para pedestres, ciclistas e 3 pistas retorno, Guarujá-Santos, para todas as cargas, exceto as cargas inflamáveis. Essa é uma regra, inclusive, mundial. Mas para todas as demais cargas, caminhões em geral poderão utilizar a infraestrutura desse túnel Santos-Guarujá. O planejamento que nós fizemos pensando um porto 20 anos à frente, ele leva em consideração um gráfico crescente que já vinha se anunciando e se revelando no complexo portuário de Santos, e cresce em média de 5% a 7% ao ano para todas as cargas. É bom lembrarmos que o Porto de Santos é um hub multipropósito. É diferente de uma fotografia, por exemplo, de um porto chinês. Quando a gente olha para um porto da Ásia, a gente só encontra container, uma infraestrutura totalmente diferente. O Porto de Santos, por ser hub multipropósito, ele tem um cais preparado para containers, para suco de laranja, para celulose, para café, soja, milho e assim por diante. O que nos impõe um desafio ainda muito maior. Agora, a sua pergunta é excelente e oportuna. Por quê? O planejamento que nós estamos fazendo para o Porto de Santos é para que ele conte com maior capacidade de movimentação de cargas, tanto para receber como para exportar. Mas é importante levarmos em consideração que o Porto de Santos, ele é um anel dessa cadeia logística. É preciso que nós tenhamos investimento também no modal ferroviário, rodoviário e hidroviário. Por quê? O porto estará preparado para receber ou para exportar essas cargas. Mas, para distribuir essas cargas do interior do estado, do país para o porto e vice-versa, nós precisamos desses investimentos conjunto, né? E por último, a sua pergunta, que também é muito relevante. Toda grande janela conectada com o mundo, ela é utilizada para o bem e para o mal. Então, o porto representa 30% da corrente comercial brasileira. Gerou para o Brasil, em impostos no ano passado, mais de 200 bilhões de reais de arrecadação. Mas, obviamente, é utilizado pelo crime organizado para exportar a pasta base de cocaínas. Isso acontece em Rotterdam, isso acontece nos Estados Unidos, acontece na Ásia, né? Tanto é que as recomendações, né, e as atuações são conjuntas com as polícias responsáveis.
É claro que sempre que se aumenta a capacidade de uma infraestrutura como a do Porto de Santos, que é uma janela conectada com 200 locais, 200 países, 600 locais de destino, o crime organizado vai tentar se utilizar também dessa infraestrutura e cabe a nós, poder público, Polícia Federal, Receita Federal, aprimorarmos os mecanismos de combate ao crime organizado e fortalecermos, em especial, os canais para a exportação e a exportação. Eles foram criados para isso. Yander Porcela também está com a gente. Fala, Yander. Presidente, a gente sabe que esse acordo entre a União Europeia e o Mercosul, ele vai ser implementado aos poucos. As tarifas vão sendo retiradas e os efeitos, as consequências do acordo vão sendo sentidos ao longo de alguns meses, de alguns anos. Levando em conta esse cenário, eu queria entender com que prazos vocês estão trabalhando para novos investimentos, para que o Porto esteja de fato preparado para esse aumento da distribuição de mercadorias. Com que prazos, pensando na implementação do acordo, vocês têm discutido, têm previsto? Boa tarde, Yander. Veja, independentemente do acordo Mercosul e União Europeia, o Porto já vinha se projetando pensando 20 anos à frente. Até porque nós já estamos no nosso limite para algumas cargas. O ministro Silvio Costa vem fazendo um planejamento para ampliarmos todos os portos brasileiros. Num passado recente, nós investimos exclusivamente no Porto de Santos, concentrando as principais cargas nessa infraestrutura. Agora a gente vem corrigindo. É importante que os portos do Arco Norte e do Arco Sul também contem com uma infraestrutura adequada, justamente para que não haja concentração somente em um porto. Mas eu arriscaria dizer que num prazo de 3 anos nós teremos uma nova infraestrutura no Porto de Santos, com um canal aprofundado de 15 para 17, o túnel Santos-Guarujá entregue no prazo máximo de 3 anos e meio, o que amplia a boa capacidade de movimentação de cargas entre as margens. Porto de Santos recebe todos os dias 20 mil caminhões. 5 mil desses 20 mil caminhões circulam 45 quilômetros para utilizar a infraestrutura da margem do Guarujá. Com o túnel, 1 minuto e 30. Isso impacta no meio ambiente, deixa de emitir, por exemplo, 70 mil toneladas de CO2 todos os anos e agiliza muito a operação portuária. Nós teremos a ampliação do cais, a realização do maior terminal de containers do Hemisfério Sul, que é o TECOM 10, prevista para agora março, que vai dobrar a capacidade de recebimento de contêineres no Porto de Santos, que hoje está perto de 6 milhões. Vai para perto de 11 milhões em capacidade de movimentação de contêineres. Então, tudo isso, canal aprofundado, o túnel, os acessos, as perimetrais reformadas, e agora com o aeroporto passando a funcionar também, a partir já do mês de maio desse ano, nós teremos uma nova infraestrutura no setor portuário e se apresentará com totais condições para atender o gráfico crescente de movimentação de todas as cargas, mas em especial também para o impacto positivo desse acordo. Então, esse acordo, na verdade, ele força que nós tenhamos um planejamento olhando não só 20 anos à frente, mas agora pelo menos 30, 40 anos. Porque é um acordo que se esperava há mais de décadas, né? E o mercado não estava preparado para isso. Tanto é que agora a gente vai ter que correr para que efetivamente esse planejamento aconteça nesse prazo de 3 anos, que já vinha acontecendo. Nós temos uma linha do tempo para todas essas obras que eu me referi. A gente pode disponibilizar, inclusive, para vocês. Presidente Pomini, só para encerrar, a gente precisa encerrar a entrevista, mas vocês acreditam que esse acordo pode dobrar a movimentação no Porto de Santos? Assim, num prazo médio, né? Como foi dito agora, o próprio mercado interno da Europa, né? Ele vai fazer a sua pressão política para segurar, para evitar ao máximo a chegada dos produtos brasileiros que são muito competitivos em relação ao mercado local. Exemplo da França, que vem protestando, inclusive, contra o acordo. Então, é óbvio que a gente vai ter essa pressão
e vai ter um cronograma para efetiva implementação desse acordo. Do lado brasileiro, nós temos que torcer para que isso aconteça o mais rápido possível. Porque nós somos o celeiro do mundo, a nossa capacidade de produção exige o fomento de novos mercados. E esses 27 novos países, eles chegam em excelente e boa hora, e o Porto de Santos estará preparado para atender essa demanda com uma infraestrutura moderna, com boa tecnologia e adequada. Não tenho a menor dúvida disso. Presidente Anderson Pomini, muito obrigada pela conversa aqui no Radar. Bom trabalho para vocês. Até uma próxima. Obrigado.